Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês, queridos irmãos? Desde já vou agradecendo aqui, iniciando o nosso vídeo, né? Já vou agradecendo a todos vocês por clicarem nos comerciais, por darem os links dos nossos vídeos, por arrumarem novos clientes para os nossos trabalhos. Já vou agradecendo aqui de antemão a todos vocês que colaboram com as doações, né? Logicamente eu não vou aqui dizer os nomes de todos, mas todos, sabe, eu sei os nomes de todos, né? Porque o banco me dá a notificação de quem votou, né? O banco me dá a notificação e isso, o nomezinho de vocês tá lá no livro, né? No livro das orações especiais, das pessoas que tiram um pouco de si para doar para os demais, né? Pessoas que vocês também não conhecem, né? Instituições que vocês não veem. Então vocês acreditam, têm fé e confiança no nosso trabalho. E isso é que é importante para mim e para Deus, em primeiro lugar, né, pessoal? Então, desde já eu agradeço a todos vocês, que Deus dê em dobro, em triplo, tudo que vocês estão fazendo de coração para os nossos trabalhos. Nós vamos falar hoje, pessoal, de um assunto que são as entidades astrais humanas. Muita gente não sabe, né? Porque o astral é a quarta dimensão. Sendo a quarta dimensão, logo a gente supunha que tem entidades nesta quarta dimensão. Mas como são essas entidades? É mais um estudo para o nosso objetivo, né? Que é sempre mais esclarecimento, né? Mais conhecimento, que é o objetivo do nosso canal. Vocês sabem disso. O objetivo aqui é instruir cada vez mais através da espiritualidade amiga e nós mesmos ficarmos também por dentro, né, do que acontece no mundo invisível, porque as entidades astrais, elas estão no mundo visível, né? No mundo invisível, melhor dizendo. No mundo visível são as matérias, né? Nós estamos no mundo material, de terceira dimensão. É por isso que o planeta, sempre falo isso nos vídeos, que o nosso planeta ainda é muito físico, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo nos últimos dias, o terremoto na Turquia e Síria, né? Ninguém está lá por um acaso. As pessoas que estão... Eu falei isso também quando iniciou a guerra da Ucrânia com a Rússia. Ninguém estava ali por um acaso, né? Ninguém estava ali, foi jogado ali por uma coincidência, né? Não existe coincidência nem acaso, diz a espiritualidade. E nós, como somos... Eu não sou rebelde, eu aceito todas as informações que a espiritualidade amiga, que eu sei que são os mentores que vêm me falar, que me mostram, né? Apesar que eu já falei para vocês que eu não gosto de ver o futuro, mas de vez em quando o futuro vem para mim, para eu ver. Então, muitas vezes também eu não falo. Eu não falo porque as pessoas, elas têm que aprender com a incerteza, né? A pessoa tem que aprender com a incerteza. Quando acontecem as incertezas, né? As impermanências, não é? Aí a gente aprende mais do que ficar martelando um negócio que acha que vai acontecer e ficar fazendo previsões. Vocês sabem, todos aqui que estão no meu canal, que eu não gosto de previsões. Mas a gente vai falando e vai instruindo conforme vai acontecendo os fatos, né? Vão acontecendo. A guerra da Ucrânia, terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, isso tudo é um planeta físico, né? Nós estamos aqui no mundo físico, tudo aqui é matéria, é terceira dimensão. Então o planeta, ele está vivo, né? Muito vivo. E também já falei uma época, em outro vídeo, que se toda a humanidade sumisse de um segundo para o outro aqui no planeta, ele permaneceria seguindo o rumo dele. Ele não precisa de nós é que precisamos dele, como espíritos encarnados, né, que somos, para ganharmos experiências físicas, experiências emocionais, experiências, sentimentos, né, experiências espirituais, porque nós estamos aqui para aprender. O nosso planeta é um planeta escola. Ele é o segundo, né, ainda na linha de sucessão para a hereditariedade superior. Abaixo dele só o primitivo, e nós somos ainda um mundo de expiações e provas. Estamos na transição planetária, ou seja, vamos passar para mundo regenerador.
No mundo regenerador, nós ainda somos matéria, só que somos uma matéria mais quintessenciada, né? A quinta dimensão é uma matéria, né, bem mais sutil. No corpo humano já não vai ser mais esse, é por isso que estamos aí com vários sintomas de transição planetária, né, que muda nossos hábitos de dormir, de comer, de sentir, de produzir, né? São N sentidos que a gente está mudando porque o nosso DNA está mudando. E quem não mudar, simplesmente vai ficar para trás. Já falei isso. Tem muita gente que não sabe nem o que é radiestesia, que não sabe nem o que é uma análise radiestésica e espiritual humana. Não sabe, nem tem conhecimento de física quântica, não tem conhecimento que o mundo é quântico, né? O mundo é quântico, nós somos todos interligados, matéria e não matéria, física, né? Porque as matérias, elas existem, né? Elas existem em várias matérias, só que as pessoas só conhecem a matéria física e passam a não acreditar que a radiestesia pode desvendar certos mistérios do espírito, né? Então, pessoal, as entidades humanas, entidades astrais humanas, nós vamos falar desse vídeo aqui, porque enumerar e descrever é um fato muito complicado. É muito complexo a gente enumerar e descrever cada entidade, cada tipo, né, de entidade, né? Que é astral humana. Humana. Eu não estou falando da que não é humana. Eu estou falando aqui neste vídeo da que é humana. Então, fisicamente, né, temos as fisicamente vivas e temos as fisicamente mortas, né? Mortas no sentido de não ter corpo físico, né? Temos a pessoa comum, né? A pessoa comum fisicamente viva, e temos a pessoa comum fisicamente morta, tá? Temos também nesse tipo aqui a essência elemental, temos os elementais formados inconscientemente, tá? Temos os psíquicos, né? Que é o corpo astral de animais, que são, assim, que um dia serão humanos, por isso que eles estão aqui nesta classe. E temos as sombras, né? Que são elementais formados conscientemente, né? Essas sombras, elas são elementais formados conscientemente, são aquelas formas de pensamento que eu falo muito, que existe muito em pessoas que fazem análise, né? Tá lá, formas de pensamento. Aí, mas o que será forma pensamento? Ou seja, foi algo que a pessoa formou com a ajuda do seu pensamento. O nosso pensamento, ele não para, né? Ele não para, então ele cria coisas. No número 3, nós temos os adeptos, os seus discípulos, né? E os cascões, que são os cascões, espíritos da natureza e artificiais humanos. Temos o número 4, que são os magos negros, ou seus discípulos, né? Que são cascões também e devas. Temos o número 5, que são suicidas e vítimas de morte súbita. Estão incluídos aí porque quem é suicida ou vítima de morte súbita fica muito ainda aquém daquela pessoa que quando desencarna já sabe o que está acontecendo, né? É muito difícil isso acontecer. A pessoa tem uma morte súbita e já vai saber que desencarnou. Isso aí eu tenho orgulho de dizer a vocês, já falei isso em vídeo, que o meu filho que desencarnou por infarto aos 28 anos, vindo do trabalho, dentro da condução, ele à noite ele estava falando comigo, então ele é uma pessoa que, ele produziu essas benfeitorias para ele porque ele era uma pessoa muito boa. Ele sofreu muito com doenças assim, um osso que ele tinha criado no fêmur, criou um caroço ali, e quando ele operou aquele caroço, 2 meses depois ele se foi, porque ficou um buraquinho no osso, e dali saía uma enzima que entrou na corrente sanguínea, tá? Que entrou na corrente sanguínea e que fez ele infartar. O número 6, nós temos vampiros e lobisomens.
os 7 magos negros e seus discípulos, o 8 são discípulos aguardando reencarnação, e o 9 são os Nirmanakaya. A fim de se fazer, né, estabelecer aqui uma classificação bastante completa, né, para todos nós entendermos, é necessário dizer que além das entidades aqui a gente acabou de falar, temos os adeptos muito elevados, vindos de outros planetas do sistema solar. Adeptos avançados vindo de Júpiter, de Saturno, de Urano e de Netuno, que são os 4 grandes, né, planetas que abrigam espíritos mais elevados no nosso sistema. Por isso são se chamados, já falei também isso em vídeo, sistemas, né, esses 4 grandes são planetas radiares. E visitantes ainda mais augustos ainda, mais elevados ainda, vindo de uma distância ainda maior, que aparecem ocasionalmente, não está sempre aqui. Esses vindo ainda de outros orbes mais avançados, não estão ocasionalmente aparecendo por aqui não, né? Mas embora seja possível isso acontecer, né? Torna-se quase inconcebível que tais seres cheguem a se manifestar num plano tão baixo como o astral. Olha só, não é num plano tão baixo como aqui o físico pra gente. Para aparecer aqui alguém de Pleiades, aparecer alguém aqui de Sírios, aparecer alguém aqui do sistema de Órion. Não estou falando isso aqui no plano físico, não. Eles são tão augustos que eles nem vêm aparecer no sistema astral da Terra. Vocês estão compreendendo a diferença? Porque se eles quisessem fazer isso, né, eles teriam que criar um corpo temporário, né, um corpo astral temporário deste planeta. Até Jesus, por isso que eu não creio que Jesus volte, porque Jesus já veio, já deixou seu recado, né? Agora está sendo o joio, a resposta aí, né, que são os terremotos, maremotos, porque antigamente quando tinha, pessoal, muito maremoto, terremoto, sempre teve, né, vulcões, a Terra não era tão habitada assim, né? Não tinha milhões de espíritos aqui habitando para que fossem agora, vamos dizer, 30 mil morrendo nesse terremoto, né? Não teria. Estou falando do terremoto, na guerra, que já nem sei quantos mil já morreram. Nessa última guerra aí da Ucrânia e da Rússia, porque eu não estou nem falando na guerra, essas guerras civis da Síria, essas guerras por questões de terras, né, aqui no mesmo do Brasil matam por questões de terra, mas eu digo pelas questões de quantidade de pessoas. Então, naquelas épocas, né, remotas, que sempre houveram terremotos, um exemplo aqui, não se morria muito porque não tinha espíritos para morrer, né? E não existia espírito para desencarnar. Então, e quando desencarnavam, não era a quantidade muito, porque muitas pessoas não viviam tão aos pés assim de lugares que davam esses tremores, não é? Então é isso que acontece, pessoal. Esses seres mais elevados de outras esferas, de outros sistemas, eles não vêm aqui assim, só ocasionalmente em missão, né? Mas é muito difícil porque eles têm que montar, né, um corpo astral para vir no nosso sistema astral. Vocês estão compreendendo? Não é vir no nosso sistema físico aqui, não. Não é aparecer aqui na minha porta alguém que veio de Órion, ou eu estou saindo do banho e apareceu alguém que veio de Sírios. Não, não vem não. Muito dificilmente nossos mentores nos deixam, às vezes, né, fazer uma interpelação a algum ser de outro orbe mais avançado, mas a gente não os vê, a gente não tem capacidade. Eu duvido que tenha alguém aqui na Terra, médium, avançadíssimo, reencarnado neste momento, que tenha a visão de ver um ser tão elevado dessa escola. Tá entendendo, pessoal? E em segundo lugar, há também 2 grandes evoluções, né, desenvolvendo-se nesse planeta, 2 grandes evoluções. Embora pareça que não há intenção de que elas ou o homem possam habitualmente estar conscientes uns dos outros, né? Há 2 grandes evoluções, mas o homem e a outra consciência não tem muita
muita consciência para saber um dos outros. Se chegamos a ter contato com elas, provavelmente esse contato seria físico, né? Sendo uma conexão com o nosso plano astral muito tênue, né? A gente pode sentir um espírito batendo no nosso ombro, batendo no nosso pé, querendo uma palavra. Ah, a senhora está fazendo o tratamento da fulana ou do fulano. Ele é assim, assim, assim. Ou ele tem mais fundamentalmente um problema lá de Arquepadias, de antes de Cristo, para ser resolvido, um problema muito sério. Então, ocasionalmente isso pode acontecer, né? Por isso que tem que ser físico, porque até num sonho é físico, né? Até num sonho. A única possibilidade de aparecerem depende de um incidente extremamente improvável, né? Em cerimônia mágica, que apenas poucos dos mais avançados magos sabem como realizar. Não obstante, isso aconteceu pelo menos uma vez só, né? Uma cerimônia bem avançada, de um mago bem avançado, aí chega isso a acontecer, mas é praticamente improvável. Vocês estão compreendendo aqui? Desculpe até se eu tiver aqui sem querer, né, me referindo a algumas pessoas que se dizem, né, sensitivas e que vê isso, vê aquilo. Nem sempre isso é verdade não, pessoal. Sempre tem alguma coisa física por detrás disso, se isso acontecer. Então a classe humana, né, os fisicamente vivos, é a pessoa comum, né? Essa classe consiste em pessoas cujos corpos físicos estão adormecidos e que flutuam pelo plano astral, em vários graus de consciência, conforme já foi descrito, né? Aqui a gente já viu, tem o livro A Vida no Sono, né? Então, aquela pessoa, quando eu falo, fica dormindo, aí fica vagando pelo astral, porque não tem consciência ainda, é uma pessoa comum, que trabalha, não faz orações, não se agarra com a espiritualidade. Então, quando dorme, é presa fácil para as entidades do baixo astral, né? Como eu já falei, eles vêm, pegam, levam para os seus laboratórios de altíssima tecnologia que ainda não tem na Terra, levam para lá, aí fazem o que querem, né? Testam a pessoa com vários equipamentos que eles acabaram de produzir, ficam testando. Quando eles não querem mais, eles trazem a pessoa de volta, aí a pessoa fica perambulando pelo astral. Vocês estão compreendendo? E isso é triste, né, pessoal? Isso faz parte da pessoa que realmente não olha para nada de si. A sua vida é uma vida checada só na materialidade, né? O número 2 que a gente estava falando é o psíquico. É a pessoa psiquicamente desenvolvida, estará de hábito perfeitamente consciente quando fora do corpo físico, mas por falta de treinamento apropriado, será talvez vítima de engano quanto ao que vê. Com frequência poderá percorrer todos os subplanos astrais, porque o astral não é só aquele plano ali não, tem subplanos do plano astral, tá? Mas às vezes é especialmente atraída por um deles e raramente passa além da influência deste plano. Suas recordações do que viu podem naturalmente variar entre perfeita nitidez, máxima distorção de um mestre, aparecerá sempre com seu corpo astral, já que não sabe como funciona seu veículo mental. Olha aí, por que quando fala na análise que está com bloqueio no campo mental, no campo astral, no campo espiritual? Por isso, porque a pessoa mesmo psiquicamente jamais desenvolvida não consegue manipular o corpo astral de forma que possa haver coisa melhor, porque tem que manipular com o mental. Vocês estão compreendendo? É o corpo mental, como eu falo sempre, que ajuda nesse sentido, né? É o corpo mental que cria. Então, como ainda não sabe, né? Às vezes quer ser um mentor, né? Como já teve gente para mim dizendo que queria ser um mentor. Dona Soli, quando eu desencarnar, eu quero ser uma mentora, eu quero ser um mentor. Mas para isso, vocês vejam como tem que desenvolver o campo mental inferior, principalmente o inferior, porque senão não vai conseguir ser
um mentor de ninguém, nem de sua própria família que for desencarnando, não vai conseguir, porque ainda está muito preso à matéria. Por mais que possa aparecer e dizer que não, mas está. É preocupação com o filho, é preocupação com a filha, é preocupação com o neto. E agarrada nos estudos, né? Agarrado, graças a Deus, cada vez mais nos estudos, tudo bem. Isso é motivo até de dar os parabéns para essa pessoa. Mas só que para ser um mentor de alguém, precisa muito ainda, né? Porque, como diz aqui, está agarrado ainda, né? Então vai para o mundo astral quando dorme e a pessoa pode variar, né, o que vê. Pode ser muito nítido o que vê e trazer de lá para cá informação quando acordar, né? Ou pode ter uma distorção do que viu, né? Pode ter uma distorção. Então, por quê? Porque ainda não sabe como manipular o seu campo mental. O número 3 é o adepto e seus discípulos. Esta classe não emprega habitualmente o corpo astral, e sim o corpo mental, que é composto da matéria dos 4 níveis inferiores do plano mental. Então, o plano mental também tem 4 subníveis, né? E é esse plano mental onde os adeptos, seus discípulos, já estão espíritos mais avançados. A vantagem desse veículo é permitir ainda o uso em todas as ocasiões de poder, do poder, né? Maior e maior agudeza dos sentidos do seu próprio plano. Então, em todas as ocasiões, ver coisa melhor, né? Ver coisa bem mais avançada, ver as coisas mais nítidas, essas coisas. Não sendo o corpo mental perceptível à visão astral, o discípulo que nele trabalha aprende a reunir-se em torno de si um véu temporário de matéria astral, quando deseja tornar-se visível para entidades astrais. Isso aqui tem os mentores, né? Quando eles querem se tornar visíveis para entidades astrais, nesse caso nós, quando estamos no astral, se nos tornamos uma entidade astral, que o nosso corpo físico, nesse caso, está dormindo, né? Lá na cama, onde for, né, gente? No sofá, na rede, em qualquer lugar, e ele vai entrar no astral, não vai? Ele entrando no astral, o nosso espírito entrando no astral, ele se torna a entidade do astral. Estão compreendendo? Aí, para que esse espírito aí mais avançado, que está no plano mental, querer se tornar visível para nós, que somos reencarnados ainda, temos um bocado de defeitos, ele precisa usar o campo mental para fazer-se visível para nós, que estamos no astral. Deu para compreender? Porque no astral nós somos entidade astral, pessoal. Nós somos entidades astrais, porque o nosso corpo está dormindo na cama. Então ali nós não somos corpo físico, somos entidade astral. Então tal veículo, embora seja na aparência uma exata reprodução do ser humano, não contém nada da matéria do corpo astral, mas corresponde a ele da mesma forma pela qual a materialização corresponde a um corpo físico. Nesse caso aqui, pessoal, os mentores, tá? No corpo mental. Quando eles querem se materializar, a matéria do corpo astral deles, que eles fabricaram para poder ficar visíveis a nós, não corresponde a ele da mesma forma pela qual a materialização corresponde a um corpo físico. Então, se ele quiser se mostrar para nós, para mim, por exemplo, eu vou vê-lo como sendo um ser humanoide, humano. Num estágio mais avançado, ao contrário, num estágio mais precoce de desenvolvimento, o discípulo pode ser encontrado funcionando em seu corpo astral, como qualquer outro. Mas seja qual for o veículo que esteja empregando, um discípulo, sob a orientação de um mestre competente, de um mentor, né, competente, está sempre inteiramente consciente e pode funcionar facilmente
em todos os subplanos. Estão compreendendo? Então, no estágio mais precoce de desenvolvimento, né, nesse caso eu aqui, um exemplo, o discípulo pode ser encontrado funcionando no corpo astral como qualquer outro. Eu posso ser encontrada pelo meu mentor no meu corpo astral funcionando, ou qualquer um de vocês. Mas seja qual for o veículo que esteja empregando, um discípulo sob a orientação de um mentor mais avançado, competente, está sempre inteiramente consciente e pode funcionar facilmente em todos os subplanos. É o que acontece, né, pessoal? Quando eu vejo alguma coisa no astral, que o mentor está perto de mim, às vezes eu vejo o mentor, às vezes eu não vejo o mentor, como já foi várias oportunidades isso aconteceu. Posso estar no meu corpo astral, o meu mentor está me vendo no corpo astral, ou eu posso estar no meu corpo mental. Da mesma forma, o mentor vai me ver no corpo mental. Ou ele me vê no corpo astral, ou ele me vê no corpo mental. Se eu quiser ir mais a fundo, como às vezes já fui em biblioteca arcástica, né, reconhecer coisas que iam acontecer, ou que já aconteceram, estudar, pesquisar na biblioteca do plano arcástico, né? Aí o mentor eu tenho que ir em plano mental. Eu não posso ir em plano astral, né? Porque não dá para chegar lá nos registros acásticos, na biblioteca do mundo, que é o livro da vida, né? Sem ter permissão é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é ter como chegar lá. Não dá para chegar lá no corpo astral, só dá lá para essa dica aqui, né? Para mim, só chego lá no campo mental. No corpo astral não dá para chegar, porque no meio do caminho, né? O corpo físico, né, o cordão de prata meu dá um puxão para o corpo físico. E então o trabalho fica pela metade. Eu não consigo terminar aquele trabalho, porque eu quero vou no corpo astral com a permissão, mas quando chega na metade do caminho, né, geralmente, muitas vezes aconteceu já isso comigo. O meu cordão de prata dá um puxão, né? Dá um puxão para o corpo físico. Aí eu volto ao corpo físico. Vocês estão compreendendo? Porque são subplanos. Eu tenho que passar os planos, né? Eu tenho que passar cada subplano para poder chegar aonde eu quero. Nesse caso aqui do exemplo, nos registros acásticos, né? Com os registros da vida das pessoas. Vocês estão compreendendo? Pessoal, no próximo vídeo, para que não fique muito longa as explicações também, a gente vai continuar aqui com o que eu prometi, que são os magos negros e seus discípulos, né? A classe humana, que são os físicos, aí já passa para os fisicamente mortos. Até aqui nós estamos explicando sobre os vivos fisicamente, tá? No próximo vídeo nós vamos falar dos fisicamente mortos, tá? Que é a pessoa comum depois da morte, tá? Que é a sombra, tá? Que é o cadáver astral, que aí já são os fisicamente mortos. Então até agora nós estamos falando de fisicamente vivos, compreende aí, bota na cabeça aí. Temos o cascão vitalizado, temos suicida e a vítima de morte súbita, temos o vampiro e o lobisomem, né? E no próximo vídeo, falando desse tipo de assunto, nós vamos falar sobre eles. Temos mais o mago negro e seus discípulos, o discípulo à espera da reencarnação e os nirmanakayas, tá bom? Mas no próximo vídeo que fale sobre este assunto, porque a gente tem que ficar sempre trocando um pouquinho de assunto, né? Que é melhor para que todos vão entendendo aos pouquinhos, para que todos vão estudando. Então isso é melhor acontecer desta forma. A gente vai separando assim, pelos tipos, né? Para ver quantos de vocês vão dar like aí, né? Para ver quantos de vocês vão olhar os comentários, para ver quantos de vocês vão dizer aí que gostou, né? Dar like, mandar aí para os amigos, parentes, familiares, né? Daí like no nosso canal. Vamos ver o que vocês entenderam, né? Dessa classe humana fisicamente viva
que são entidades do astral. Não sei se deu para entender, por isso que ficou um pouco longo o vídeo e não vou prosseguir, porque vai ficar mais longo e não vai dar para explicar isso tudo. Mas esses vivos veio até aqui. Isso tudo que nós falamos aqui, pessoal, são entidades do astral vivas, né? Entidades do astral humanamente vivas. Nesse caso, vocês vejam que eu dei exemplo até de mim, né? Exemplo de vocês, que podem acontecer com vocês, que fazem viagem astral, que estão aí tentando fazer viagem astral, essas coisas, ok? Fiquem com Deus, namastê para todos, paz, saúde, muita prosperidade, Deus abençoe todos os seus caminhos, é tudo que eu desejo de bom a todos vocês, tá? Indefinidamente, eu amo todos vocês de coração. Se alguém não gosta de mim, é problema dela com Deus. Não é problema dela comigo, não é meu problema. Não é meu problema, é problema dela com Deus. Eu passo para Deus, através dos mentores queridos, nossos queridos mentores, eu passo para eles essa bola de quem não gosta de mim, que vá se ver com Deus, com a espiritualidade amiga. Beijo, pessoal. Boa semana. Deus abençoe a todos. Tudo de bom.